Olá, boa noite, seres de luz mais lindos desse mundo. Hoje eu arrisquei colocar uma música aqui, vamos ver se o Instagram não vai bloquear. Botar uma musiquinha pra animar, né? Gente, compartilhem a live. Compartilhem a live para chegar para mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre foco, uma das coisas mais importantes, né, dentro da lei da atração. Deixa eu botar uma música mais tranquila para o Instagram me entregar aqui. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre foco, né? Na lei da atração, como é que funciona essa questão de a gente focar, onde o foco aumenta, né? Vocês já devem ter ouvido bastante falar sobre isso, onde o foco aumenta. E como é que entra a lei da atração nisso, né? Porque a lei da atração, ela é direta. Ela vai focar onde eu tô colocando o foco, porque onde tem foco tem a minha energia. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Que eu vou falar bastante sobre. E hoje vai ser a live aqui, aqui aberto no Instagram. Bom, gente, toda terça-feira eu faço live, eu até tava pensando em fazer assim, ó. Terça passada a live foi lá no YouTube, tá? Então, assim, quando é uma live que não vai ficar aberta, que não vai ficar gravada, quando é uma live de um assunto específico que eu passo dentro dos meus treinamentos, dos meus cursos, vai ser lá no YouTube e aí vai ser para quem estiver lá ao vivo, fica 7 dias disponível e depois ele vai para dentro de algum treinamento, algum curso meu. E quando eu faço aqui aberto, é mais algum assunto geral, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre foco. É um assunto indispensável para todo mundo. Quando a gente aprofundar um pouco mais, eu faço no YouTube como aula mesmo. Inclusive eu quero fazer slide, sabe? Tudo certinho quando for lá no YouTube, porque lá eu consigo, aqui não. Então aqui todas as lives abertas vão ser aqui no Instagram. E as lives de conteúdo assim mais específico, como por exemplo, terça passada eu falei sobre as 7 leis herméticas, né? Aquela base assim. Então foi lá no YouTube. Por quê? Não é qualquer um que, por exemplo, tá passando aqui, né, vai entender. Quando a gente fala de foco, aí sim é uma coisa aberta a todo mundo, né? Então eu vou separar por conteúdo. As lives assim de conteúdo mais fáceis de entender, eu vou falar aqui para vocês no YouTube, no Instagram. Tá, gente? Então assim, ó, novamente compartilhe a live, aperte o coraçãozinho aqui que eu vejo todo mundo. Aperte no aviãozinho, envie para as pessoas, para os amigos, tá? Porque é uma live importante, né? A maioria das pessoas, elas nem prestam atenção aonde coloca o foco. Tanto que em qualquer curso, qualquer treinamento, a primeira coisa que eu falo é se manter focado, né? É saber aonde está focando. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou deixar ela gravada aqui no feed, sim, tá? Essa aqui. Deixa eu botar aqui nos tópicos da live. Então, assim, gente, aproveitem, tá? Todo esse conteúdo. É um conteúdo, assim, que muda a nossa vida. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas que fazem, né? Coloquem em prática todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui, todas as lives semanais que eu faço. Se você é dedicada, ou dedicado, se você quer mudar a sua realidade, se você quer transformar a sua vida, automaticamente você tem que estar atrás daquilo que você quer. Como eu sempre falo, né? Lá no início, quando eu tive a transformação da minha vida, quando a lei da atração ela agiu para valer na transformação da minha vida, o que aconteceu? Eu fui atrás, eu agi. Eu lembro que eu fui atrás de tudo que é conteúdo gratuito que tinha. Eu estudei todos os vídeos que tinha no YouTube antes de ter dinheiro para eu de fato conseguir fazer cursos, né, pagos. O que eu fazia? Eu ia para o conteúdo gratuito. Então dá para a gente aproveitar demais, gente. Assim, aquela primeira transformação para a gente conseguir mudar nossa energia, para a gente conseguir mudar o que a gente está atraindo com a lei da atração, é conteúdo gratuito. Já dá para pega um caderno, anota, você já vai mostrar, né, esse empenho para o universo. E é disso que vocês precisam. A gente precisa demonstrar. Eu sempre falo, até postei hoje nos stories, qual que é a sua parte? O que você fez hoje
para mudar a sua realidade? Porque você quer se tornar uma pessoa diferente. Você quer ter uma vida diferente. Você quer atrair, talvez, pessoas à sua volta, amizades, emprego, dinheiro, o que for. Você quer mudar a sua realidade, não é mesmo? A gente está sempre em busca de evolução. Então, a gente quer mudar essa realidade. Só que a gente só vai mudar essa realidade se eu agir diariamente. Por quê? Vamos partir do princípio aqui. Eu criei a realidade que eu tenho hoje através do que eu sou, né? As minhas ações, os meus pensamentos e minhas ações diárias criaram a minha vida hoje, né? Quem eu sou, o que eu tenho, as pessoas que estão à minha volta, tudo que tá aqui fui eu que criei, com a minha consciência, né? Com as minhas crenças, tudo criou a realidade que eu tenho hoje. Então, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus pensamentos, as minhas ações, e diariamente eu preciso fazer algo que vai fazer com que eu mude. Então eu sempre falo, até postei hoje nos stories, como eu falei, o que você tem hoje? A gente sempre tem que dormir com a seguinte pergunta: o que eu fiz hoje que vai fazer com que a minha realidade amanhã seja diferente? Ou seja, eu preciso fazer algo hoje diferente, qualquer coisa que me aproxime do meu sonho. Seja ler uma página de um livro, seja estudar alguma coisa, ver um vídeo, alguma ação diferente de ontem. Porque se eu quero mudar minha vida, eu preciso mudar as minhas ações, mudar quem eu sou. E esse passo ele é indispensável. Por isso que a gente vai falar sobre o foco aqui também, tá? Boa noite, gente! Quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Compartilha a live, tá, gente? Ainda não comecei o assunto. Compartilhe e envie para os amigos, mande lá no direct, tá? Porque quem clicar nessa live às vezes está precisando, né? É assim, tem muita gente que entra aqui e fala: eu caí aqui do nada, era para ser, tá? Universo mandando, então vamos aproveitar esse conteúdo aí. Então, gente, como eu estava falando, aquilo que a gente pensa, né, é aquilo que a gente atrai. Tudo começa nos pensamentos, tá? Tudo começa ali nos pensamentos. O que eu tô pensando diariamente? E essa é a parte mais difícil, né? Porque muitas pessoas mandam a seguinte mensagem para mim: Débora, eu tô atraindo tudo ao contrário. A lei da atração não tá funcionando direito. Ela tá me mandando das coisas tudo ao contrário. E na verdade não existe isso, né, gente? Não existe a lei da atração mandar coisa ao contrário para você. Porque eu pedi uma coisa, mas a lei da atração me mandou outra. Ela não manda outra. Qual que é o princípio da lei da atração? Lei da atração é semelhante atrai semelhante. Então, se você pediu algo e atraiu outra, então aí tem alguma coisa errada, porque o teu sinal ele está sendo transmitido o tempo todo. Então, se você está transmitindo um sinal de que você foca só no problema, né? Você foca no problema, você foca na falta e nem presta atenção, nem se liga que tá focando naquilo que tu não quer, é exatamente isso que tu tá atraindo. Pensa que você é uma antena ambulante, uma antena de rádio ambulante. Você tá aqui com a anteninha o tempo todo. E o que essa antena ela tá transmitindo? Tudo aquilo que você pensa com frequência. Os nossos pensamentos, eles são como... Deixa eu botar aqui o microfone mais pra cá para não bater. Os nossos pensamentos, eles são como uma gravação, tá? Fica rodando o tempo todo o seu padrão de pensamento. Eu até expliquei na outra live, que foi no YouTube, sobre isso. Metade dos seus pensamentos, para não falar dados ali, metade dos seus pensamentos você tem controle, tá? Que é aquilo que você escolhe o que pensa. A outra metade você não tem controle nenhum. É como se fosse uma seleção dos pensamentos mais pensados, que tá rodando no automático. Então pense o seguinte: se você foca nos problemas, se você foca em não ter, se você reclama todo dia, se você foca nas coisas negativas, se você foca nas coisas que não tem, ao invés das coisas que tem, o que acontece? Esse vai virar o seu padrão de pensamentos. E esse padrão de pensamentos, ele vai para o automático. Ele vai ficar rodando lá, no automático.
E isso vai ser a sua realidade. Por isso que quando eu falo que tudo começa nos pensamentos, tudo começa nos pensamentos. Eu preciso pegar essa metade ali que eu tenho de controle, né, dos pensamentos e começar a mudar ali. Eu preciso mudar aquilo que eu penso. É o primeiro passo. Primeira lei universal, a lei do pensamento, ou das leis herméticas, a lei do mentalismo. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa nos pensamentos. Então, se eu quero mudar minha realidade, tem todos os outros passos e as outras leis, né? Mas se eu quero mudar minha realidade, eu preciso mudar os meus pensamentos. E para eu mudar os meus pensamentos, eu preciso mudar o foco daquilo que eu estou enxergando. É como se fosse um óculos, tá, gente? Tá aqui o meu óculos. Se eu reclamo o dia inteiro, o que vai acontecer? A minha lente, tá? Dos meus óculos, a lente dos meus óculos é o quê? É reclamação, é focando naquilo de negativo, naquilo que eu não tenho. Essa é a lente dos meus olhos, né? Tá aqui, ó, do meu mundo. Exatamente, semelhante atrai semelhante. Então, se eu quero atrair uma realidade diferente, você tem que pensar que a realidade que você tem hoje é como se fosse esse óculos, ó. O mundo que você enxerga é a sua lente, só você enxerga. Por isso que eu sempre falo o seguinte: se alguém fala alguma coisa de você, se alguém fala mal de você, o que acontece? É a lente dessa pessoa. Por isso que não dê bola se alguém ficar falando mal de você, não dê bola se alguém criticar você. A gente sempre tem que olhar o que eu posso aprender com aquela pessoa que me criticou, com aquela pessoa que falou, o que tem verdade naquilo, né? Será que ela tá falando certo? Será que ela não tá? Só que uma coisa você tem que ter sempre em mente. O que uma pessoa falar pra você sempre vai dizer mais dela do que de você mesmo. Eu não sei, a gente se importa tanto, né? Eu agora não é mais assim, mas anos atrás eu me importava tanto com o que os outros falavam pra mim, mas isso é falta de segurança na gente mesmo, porque se alguém fala uma coisa que você não vai dar bola de jeito nenhum, porque você não é aquilo. E se ela fala uma coisa que você é, você pode tentar mudar, né? Então não tem por que a gente ficar nervosa, estressada, enfim, o que for. Porque a gente tem mania, né? De dar muita atenção ao outro que tá falando mal da gente. Mas pensa que é a lente dele, né? A lente do outro. Cada um tem uma lente, tá? Cada pessoa tem uma lente. A minha lente do meu mundo é o meu padrão dos pensamentos, é aquilo que eu acredito, né? É tudo que eu acredito. Você pode estar nesse mesmo ambiente que eu agora, nesse momento, tá? E você olhar tudo à volta. Você vai pensar um monte de coisa diferente de mim. Você vai pensar em cima daquilo que você acredita, daquilo que você ouviu falando quando era criança, aquilo que está na sua mente. E isso vai ser a verdade absoluta para você. E isso é o que você está cocriando e trazendo para sua vida. Então, gente, se vocês tiverem dúvida, pode mandando, tá? Que eu vou conversando com vocês, vou me tirando as dúvidas, eu vou tentar falar mais devagar, para dar tempo de eu poder olhar aqui os comentários que eu nunca consigo. E também tomar uma água para não ficar rouca, não ficar sem voz. Então, gente, para quem tá aqui, vocês estão entendendo? Tô tentando explicar bem assim, sabe? Para vocês entenderem direitinho sobre o assunto desse foco e que tudo começa nos pensamentos. Eu sempre vou falar isso, tá? Eu sempre vou focar e sempre vou repetir que tudo tá nos pensamentos. Tanto que lá atrás, quando eu gravei o meu primeiro curso, que é a Japamala dos Milagres, tem gente que tá aqui e já fez esse curso, tá? Quem fez esse curso foi as primeiras coisas que eu aprendi dentro do mundo de física quântica, né, mecânica quântica, a questão da mente, como funciona a nossa mente, como a gente cria a nossa realidade. Então, o que acontece? Eu comecei a colocar em prática. Qual foi a primeira coisa que eu aprendi? Não tô com esse livro aqui, ele tá em casa, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro, ele me inspirou a criar o curso Japamala dos Milagres, né? Claro que tem várias outras coisas ali que não é do livro, mas a principal coisa ali do livro é a gente mudar, né? Mudar quem eu sou.
Porque se eu quero mudar de vida, eu preciso mudar quem eu sou. Não tem como mudar sem mudar a sua realidade. Até tem uma lei universal, né? Que é a lei... como é que é o nome da lei? Lei... Ai, agora eu esqueço. Esqueci o nome da lei. Esqueci o nome da lei, gente. Como é que é o nome da lei? E até eu entrar aqui agora para saber o nome da lei. Tem nas jornadas 11 leis universais. Eu tô com a lei da não resistência na minha cabeça. Ai, ai, ai. Como é que é o nome da lei? Não vai dar para entrar. Até eu entrar aqui na Hotmart, na minha conta. E... Ai, gente, não lembro o nome da lei. Mas é uma lei que fala o seguinte, que eu preciso sair da minha zona de conforto, tá? Eu preciso fazer algo que eu vou ficar desconfortável. Quem aqui tá na jornada e lembra o nome dessa lei, fala aqui, tá? Porque tá lá bem explicando tudo direitinho. Essa lei, ela diz que a gente precisa sair da zona de conforto. Eu preciso fazer algo que me deixe desconfortável todos os dias para eu mudar quem eu sou, né? Então, eu preciso me doar nessa questão. Eu preciso me transformar. E esse livro, ele fala isso, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo, é eu quebrar o hábito de ser quem eu sou. E a primeira coisa que fala ali no livro é eu cuidar os meus pensamentos, eu cuidar aquilo que eu penso e mudar isso, tá? Aí eu ia botar no mouse aqui, tem umas perguntas, deixa eu ver. Posso atrair uma pessoa sem conhecê-la pessoalmente? Depende, se for uma pessoa assim, tu não tá pensando em alguém específico, né? Tu simplesmente pensa no tipo de pessoa que tu quer atrair, né? Tu pode sim atrair, com certeza. Na verdade, todas as pessoas que estão na nossa vida hoje, né? Toda amizade, tudo, a gente atraiu. Então, se eu quero atrair um tipo de pessoa específica, eu vou mudar os meus pensamentos e principalmente quando se trata em relacionamento, né? Eu começar a me tratar como eu gostaria que a pessoa que eu quero atrair me tratasse também. Hoje estou um pouco insatisfeita com o trabalho. Qual a melhor forma de aplicar o foco? Focando o pensamento em desejar. Vamos falar sobre isso, tá? Sobre as técnicas para tirar o foco daquilo que eu não quero. Ainda vou falar sobre isso aqui, tá? Bom, gente, então assim, ó, primeira coisa que eu sempre falo e aquilo que eu fiz é começar a anotar os meus pensamentos para ver o que eu penso, né? Quem é a Débora? Vocês sabem quem vocês são? Vocês sabem qual que é o padrão de pensamento de vocês? Quando eu passo isso, né, para as pessoas que estão fazendo pela primeira vez, o que elas descobrem? Que 80% dos pensamentos são negativos. Gente, isso aí assim, ó, vamos supor uma pessoa que não tá cuidando, que ela não sabe que tudo começa na mente e ela vai começar a transformação, tá? Quero mudar minha vida agora, então vai começar a transformação. Ela começa a notar os pensamentos. O que acontece? A maioria dos pensamentos são negativos e a gente não tem consciência disso. Então, essa primeira etapa de transformação, ela é muito árdua, né? Ela não é fácil. Porque além de eu descobrir aquilo que eu penso, eu vou descobrir que eu penso bastante coisa negativa e o principal e o pior, eu vou precisar ressignificar esses pensamentos, que é mudar o foco. Desculpa, gente, coceira na garganta. Então assim, gente, ó, o foco, tá? Por que a gente pensa todo dia a mesma coisa? Porque é onde eu tô focando, né? Então, se eu foco em problemas, se eu foco... Eu vou falar bastante, viu, Sandra? No Caminho da Riqueza, que é o evento que eu vou fazer a Masterclass dia 9 de maio. O link tá na minha bio e nos stories também, tá? Tô sempre compartilhando. Vai ser uma aula de mais ou menos 2 horas, 3 horas, só falando sobre dinheiro, tá? Eu tô montando o caminho ali da prosperidade, onde eu vou falar o que vocês precisam fazer para prosperar, né? E essa é uma das coisas que eu vou falar, como a gente muda o foco da escassez. Mas aqui eu quero dar um resumo para vocês, né? Live de uma hora e meia, não dá para falar muito. Mas assim, gente, é foco, né? Os nossos pensamentos, o padrão dos nossos pensamentos são foco, tá?
foco, foco, foco. Aonde eu tô focando? A maioria das pessoas focam nos problemas, né? Ah, porque eu não tenho dinheiro, o dinheiro não para na minha mão, eu não consigo arrumar ninguém que fique comigo, por que ninguém para na minha vida? Por que eu sou assim? Por que minha vida sai assim? Por que só as coisas acontecem pra mim? Sabe aquela coisa assim, que a gente pensa sem querer? Isso tá no automático, gente. Quando vocês começam a prestar atenção, vocês vão ver que os pensamentos da gente é negativo. E isso é assim, isso tá na nossa genética, isso tá no nosso DNA, tá? A gente pensa negativo. Eu tenho vários pensamentos negativos durante o dia. A diferença é que eu treinei tanto a minha mente para mudar rapidamente desse foco que hoje eu consigo mudar. Hoje eu tenho as ferramentas na mão e esse é um dos segredos de vocês conseguirem mudar o foco do negativo para o positivo. É você ter ferramentas na mão que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou ir falando aqui. Mas é eu saber o que fazer na hora que vem um pensamento negativo. Eu saber o que falar, eu saber o que pensar, e lá no começo eu pensava muito, eu não sabia o que fazer. Então tem técnicas para você fazer logo que você está iniciando esse processo de quê? De substituir pensamento negativo por positivo, porque você vai ter que fazer isso, tá? Vai chegar uma hora, eu sei que isso é chato, eu no início desisti várias vezes, tá? Eu começava a fazer uma semana e parava, isso aí é assim. É uma coisa chata de verdade a gente pegar e ficar mudando o foco. É a mesma coisa quem nunca foi na academia começar a ir na academia. É chato, é uma coisa que não é hábito, tudo aquilo que não é hábito é chato, tá? Então não adianta vir alguém falar que é bom fazer e não sei o que não é bom. Essa primeira etapa aí não é nada bom, não é nada boa, tá? Porque vai vir pensamento negativo, a gente vai julgar as pessoas, né? A gente vai ver alguém com uma roupa, a gente vai ver alguém falar alguma coisa e a gente quer falar dela também, né? E às vezes a gente pensa, mas eu não tô falando mal. E aí vem aquela frasezinha, e se você falasse assim pra ela, cara a cara, será que ela ia ficar feliz com o seu comentário? Se ela não ficar feliz, já nota isso, porque isso é uma coisa que a gente tem que saber. Se ela não ficar feliz com esse teu comentário, nem pensa naquilo, nem pense em falar. Pra que pensar, né? Porque aquilo que eu tô pensando vai voltar pra quem? Só pra mim. Então, se eu falar mal de uma pessoa, se eu julgar ela, se eu falar o que for da pessoa, bem ou mal, volta só pra mim. Eu tenho que ter essa consciência, né? Que o meu campo de energia, cada um tem um campo de energia. Eu tenho o meu campo e cada um de vocês tem o campo de vocês. E aquilo que eu falo, aquilo que eu transmito, volta somente para mim. Ó, esse campo ele tem aqui, né? Dependendo da pessoa, dependendo da expansão da consciência que ela já teve, é maior, é menor, mas cada um tem esse campo. E esse campo ele vai e retorna, ele vai e retorna, ele vai e retorna, só para mim. Então, por isso que às vezes a vida tá tão travada, mas tão travada, a gente acha que é obsessor, acha que é isso, energia negativa. Na verdade, a energia negativa é a gente mesmo, com os nossos pensamentos. Por quê? Porque se eu falo mal do outro, se eu penso negativo, se eu foco naquilo que eu não quero, tá? Porque a gente tem mania, como eu já falei, a gente tem mania de focar naquilo que não quer. Porque eu não quero mais passar trabalho, porque eu não quero mais ficar sem dinheiro, porque eu não quero mais arrumar uma pessoa que me trate mal. Aonde está o foco nessa frase? A gente tem que começar a prestar atenção em cada frase que fala. E assim, falei uma frase, mas eu não quero mais ficar sem dinheiro. Qual que é o foco? Ficar sem dinheiro. Então, eu não vou falar essa frase. Nessa hora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que substituir. Eu quero sempre ter muito dinheiro, tá? Você vai substituir para aonde você vai focar. Pensa que o final da frase é onde está o foco. Eu não quero mais arrumar uma pessoa que vai me fazer sofrer. Aonde está o foco nessa frase? Eu quero arrumar uma pessoa que vai me fazer sofrer. Teu foco está ali. O seu foco está simplesmente ali, essa é a sua frase. Você vai trocar por eu quero arrumar uma pessoa que me faça feliz. Eu quero uma pessoa que venha somar comigo. Então, eu não aguento mais arrumar emprego que não me paguem bem. Aonde é que está o foco? Em emprego que não paga bem. Você vai trocar. Eu quero arrumar emprego onde eu sou valorizada, onde eu ganho bastante dinheiro. Aí o foco está em ser valorizada e ganhar bastante dinheiro. Vocês estão entendendo essa diferença de focar naquilo que a gente fala?
E isso aí muda todo o jogo, gente, muda todo o jogo. E aí eu vou explicar para vocês. Eu falo sempre sobre como é que funciona o nosso cérebro, né, em relação a foco. Isso aqui cientificamente comprovado, né? A gente sabe que quem lê os livros do Tony Robbins sabe que ele fala muito de lei da atração de uma outra forma. Por quê? Porque a neurociência, tudo que é explicado em relação à mente e cérebro, não fica muito longe do que é falado da lei da atração, né? Não essa lei da atração superficial. Quando a gente estuda as leis universais mesmo, quando a gente estuda os princípios dela a fundo, a gente vê que muita coisa tem correlação com a neurociência a parte da mente, né? Que eu estou estudando muito a parte da mente, da neurociência mesmo, a ciência. Então eu vejo que tem muita relação, muita relação nos estudos, em tudo que acontece em relação à mente. Então como é que funciona o nosso cérebro? Eu já falei várias vezes, mas eu vou sempre repetir, tá, gente? Vocês só vão aprender através da repetição. Então, se eu fizesse a mesma live toda terça-feira e ainda ia demorar para gravar na mente, né? Como é que funciona uma crença? Uma crença é um pensamento repetido, né? Ou então uma pessoa que repete todo dia a mesma coisa. Por isso que ver vídeos, ver aulas, ver esse conteúdo que vai fazer você crescer e evoluir, se você assistir o tempo todo, vai reprogramar sua mente positivamente, né? Você vai estar evoluindo e crescendo. Exatamente, a gente só repete, é exatamente isso. Francinaldo falou exatamente como funciona. Se a gente olhar uma live, a gente acaba absorvendo pequenas palavras. Se a gente assistir de novo, a gente vai ver coisas que a gente não tinha prestado atenção antes. Mas como é que funciona o nosso cérebro, tá, gente? Ele consegue focar em uma coisa só. Tá aí uma das coisas que eu achava que não era assim, porque eu falo que eu consigo prestar atenção em várias coisas, que é diferente de foco, tá? Eu até trouxe o livro aqui, ó, que é um dos livros que eu tô lendo, do Tony Robbins, Passos Gigantes. Ele é bem legal de ler, porque são várias páginas curtinhas. Ele é um resumo do outro livro dele, que eu também tenho. Eu já vou ler essa partezinha ali. Ele tá falando sobre isso, tá? Que o nosso cérebro, ele foca apenas em uma coisa. Então eu vou mostrar para vocês como é parecido a lei da atração e a neurociências ali, esses estudos, é tudo igual. O que eu falo na lei da atração? Aquilo que eu foco aumenta. Onde eu coloco a minha energia é onde eu estou fazendo com aquilo aumente. O universo ele vai notar onde eu coloco o foco. E aí eu dou qual exemplo? Se eu quero um carro vermelho X, sei lá, uma Land Rover preta, tá? Se eu quero uma Land Rover preta, começo a pensar nela, começo a olhar fotos dela, começo a focar naquilo. O que acontece? De tanto eu ver, eu começo a ver na rua o tempo todo. Com quem aqui já não aconteceu isso? Fala aqui pra mim. Muitas pessoas enxergam as coisas que estão pensando na rua. Até no encontro ali da turma 1 da jornada, a gente estava falando sobre isso, né? Uma pessoa que quer um carro, ela vê em tudo que é lugar, em tudo que é esquina. E é assim, né? A pessoa tá grávida, ela vê mulher grávida em tudo que é lugar. Ela tá pensando numa cor, ela começa... Inclusive, essa é uma boa técnica para vocês fazerem, tá, gente? Foquem, por exemplo, numa cor, numa roupa de uma cor. Foque numa cor específica. Você vai ver que essa cor ela vai aparecer para você ou no carro ou em alguma coisa aqui na internet. Alguma coisa vai acontecer e você vai ver essa cor, tá? Pode ser desenho, pode ser ao vivo, alguma coisa vai acontecer. Então, aquilo que você foca está expandindo. Você está mandando esse sinal para o universo. Isso é a lei da atração. Aonde eu coloco a minha energia é o sinal que eu estou mandando para o universo. O universo me manda pessoas, situações e circunstâncias para comprovar que é aquele o meu foco. Então, se você hoje está recebendo na sua vida pessoas, situações, circunstâncias negativas, é porque o seu foco está no negativo. Então, toda vez que aparece uma pessoa duvidosa na sua vida, querendo te passar a perna, com uma energia estranha, saiba que esse está sendo o seu foco. Isso é a lei da atração. Agora, o que a parte da mente da neurociência que o Tony Robbins fala ali, que eu vou ler para vocês, ele fala: o meu cérebro, né, e todos de vocês, o que acontece? Nosso cérebro ele só foca numa coisa. Quando eu foco numa coisa só, eu não consigo ver as oportunidades que estão passando ao meu lado, que são contrárias daquilo. Então, por exemplo, eu quero mais dinheiro, tá? Eu quero atrair dinheiro para minha vida. É isso que eu quero.
Mas aonde está o meu foco? O meu foco está na falta, o meu foco está em não ter, o meu foco está no desemprego, o meu foco está nas pessoas que ganham mal, o meu foco está em reclamar do país, o meu foco está em reclamar do presidente, o meu foco está em reclamar do meu chefe, enfim, o meu foco está em reclamar e focar em não ter dinheiro. A minha mente, ela não vai ver as oportunidades que estão passando do meu lado para eu ganhar dinheiro. Por quê? Porque aquele não é o meu foco. E aí a gente está falando cientificamente aqui, gente. O meu cérebro não consegue focar, tá? Naquilo que eu não tô dando foco. Então o meu cérebro ele vai bloquear. Até tem um documentário que é sobre foco na Netflix, que é explicando a mente. Tem uma parte que é só sobre foco. E aí eles fazem um teste. Eles fazem um documentário ali, eles estão falando e daí no final eles vêm. Você percebeu uma pessoa passando atrás de com uma bicicleta? E eu não tinha notado. Possivelmente poucas pessoas notam. Por quê? Porque o foco está na pessoa falando. E aí passou lá atrás, a gente não vê. Esse é um exemplo da nossa vida, como é que funciona a nossa vida. Então, às vezes, a pessoa que vai transformar a nossa vida, que vai ajudar a dar aquela oportunidade, sabe? No meu caso foi a Selena, como eu sempre falo, Selena apareceu na minha vida e o meu foco estava em crescer, o meu foco estava em ter uma carreira, o meu foco estava em ganhar mais dinheiro, né? Eu estava fazendo a minha parte. Lembra que eu falo para vocês? A gente tem que fazer todo dia algo que vai fazer com que a gente chegue onde quer chegar. Então, eu estava fazendo curso, eu estava estudando, mesmo que eu não tinha dinheiro, eu estava fazendo tudo que é curso de graça, lendo livro, eu estava fazendo a minha parte. Eu não preciso fazer o melhor curso de primeira. Eu estava fazendo a minha parte, o universo estava vendo isso. Então, meu foco estava nisso. Apareceu a Selena na minha vida e ela começou a trabalhar, me ajudar no meu trabalho, né? De graça, do nada. Ela tinha muito cliente, ela começou a me ajudar e em pouco tempo eu já estava ganhando mais do que eu jamais imaginaria com a ajuda dela. O meu cérebro estava aberto a isso, eu pude enxergar ela. Só que se eu tô focado no negativo, reclamando da minha situação, reclamando que eu não tenho dinheiro, reclamando que a vida é difícil, reclamando que eu não tenho emprego, eu não vou enxergar aquela pessoa passando pela minha frente, eu não enxergo, gente. Isso é cientificamente comprovado, o nosso cérebro ele bloqueia, tá? E aí o Tony Robbins aqui, ele explica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu deixei guardadinho aqui na página. Ó, o livro dele aqui. Seguinte... Você já comprou uma roupa nova ou um carro novo e em seguida começou a ver outros iguais em toda parte? É claro que eles já estavam por aí, porque não tinha percebido até agora. Então, gente, todas as oportunidades que você deseja para ter a vida que você quer já estão passando ao seu lado, agora, nesse exato momento. É um fluxo que está ali, ó. As pessoas sempre estão ali, sempre. De modo bastante simples, uma parte do seu cérebro é responsável por eliminar todas as informações que não sejam essenciais à sua sobrevivência e ao seu sucesso. Assim, muitas coisas que poderiam ajudá-lo a alcançar seus sonhos nunca são percebidas ou utilizadas simplesmente porque você não definiu o seu foco com clareza, os seus objetivos com clareza. Olha isso! Não ensinou o seu cérebro o que é importante. Quando a gente foca naquilo que a gente quer, a gente está ensinando o nosso cérebro que aquilo é importante. Então eu quero enxergar coisas que tem a ver com aquilo ali. Então se eu foco na riqueza, eu estou ensinando o meu cérebro que é aquilo que eu quero ver. E é isso que ele vai mostrar. Entretanto, assim que fez isso, você disparou seu sistema ativador reticular, que chama SAR. Essa parte da sua mente se transforma numa espécie de ímã, atraindo... Ó a lei da atração aqui, né, gente? Olha a lei da atração na parte científica. Essa parte da sua mente se transforma numa espécie de ímã, atraindo qualquer informação ou oportunidade que possa ajudá-lo a alcançar seus objetivos com mais rapidez. O acionamento dessa poderosa chave neurológica pode literalmente transformar a sua vida em questão de dias ou semanas. Aqui, ó, o livro do Tony Robbins, falando que eu sempre explico para vocês. Gente, não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Primeira coisa, vocês têm que definir um objetivo, uma meta. Primeira coisa é você saber o que você... Não, na verdade, você tem que saber o objetivo. Deixa eu tomar uma água.
você tem que saber o objetivo, tá? Mas antes disso é saber o que você não quer mais. O que eu não quero mais pra minha vida? Isso aqui eu até faço na jornada, tá, gente? O que não quer mais pra vida? O que você não quer mais pra sua vida? Ah, eu não quero mais falta de dinheiro, eu não quero mais isso, eu não quero mais pessoa chata na minha vida. Ok, agora que você sabe o que não quer, esquece todas essas palavras e essas frases e não fala nunca mais na sua vida. Esse é o primeiro passo. Saber o que não quer. Não, você já sabe o que você não quer? Esquece isso. Tá proibido de falar essas frases. Proibido. Nunca mais você vai falar essas frases. Mas você vai pensar. Por isso que a gente tem que saber aquilo que quer. A gente transforma em positivo tudo isso de negativo. Ah, eu não quero mais ficar sem dinheiro. Eu quero ter dinheiro em abundância na minha vida. Aí é aquilo que você não quer. O que você quer e o que você vai focar a partir de agora. Ah, porque eu quero arrumar um emprego, eu não quero mais emprego que me pague mal. Qual que é a parte positiva? Onde tem que estar o teu foco? Eu quero arrumar um emprego que me pague muito bem e que eu seja valorizada. Aí está a parte positiva. Então você tem que saber aquilo que você quer. Eu quero mais dinheiro e mais prosperidade. Não fale nunca mais que você está sem dinheiro. Não fale nunca mais que não sobra dinheiro na sua vida. Não fale nunca mais que o problema está na cidade, está no país, que está todo mundo desempregado, que a vida está difícil. Seu foco está aí. Então não fale nunca mais esse tipo de frase. Corte da sua vida, do seu vocabulário, da sua mente, de qualquer coisa aí que você pensar em pensar ou falar, corta. Corta tudo. Cortou? Agora começa a focar. E aí tem gente que fala, o que eu vou falar, o que eu vou pensar a hora que vier um pensamento negativo? O positivo dele. E isso no início eu sei porque eu já passei por isso, gente. Já passei por isso, eu sei que é difícil. No início você vai ficar pensando, peraí, se eu falei agora, quando é que vai entrar dinheiro, o que eu vou falar? Obrigado, universo, por esse fluxo de dinheiro que entra na minha vida. Gratidão. Então, isso aí não é uma regra, tá? Que o nosso cérebro não registra a palavra não. Isso depende muito da frase. Aí entra o foco, tá? Quando eu vou falar que eu não quero mais ficar sem dinheiro, não é que o cérebro ele não entende o não. Ele vai focar no ficar sem dinheiro. Aí entra o foco. Quando a gente estuda ali a mente, como funciona, a mente ela funciona não com palavras, com foco. Aonde você foca é onde ela está aumentando, né? Então, quando eu falar que eu não quero mais ficar sem dinheiro, não para as crianças, né? Não vai lá. Vai lá, por quê? Não é porque ela não registra a palavra não, é porque o foco está em ir lá. A mesma coisa eu falar para vocês, não pense no elefante rosa agora. A gente pensa imediatamente mesmo que não existe. Não pensa numa maçã vermelha. Não pensa deixa eu ver o que mais. Não pensa em um saco cheio de dinheiro. Quando a gente fala isso, o foco tá no final da frase. Então, importando não ter a palavra não faz diferença. Mas por quê? Porque o nosso foco tá ali, entendeu? Então, assim funciona o nosso cérebro. Por isso que quando eu falo eu não quero mais ficar doente, não é porque a mente não entende o não, é porque eu tô focando em ficar doente. Eu não quero mais ficar doente. Eu vou focar no ficar doente. Então, a gente tem que trocar pro foco. O que eu quero? Eu quero ter saúde. Então, é isso que eu vou falar. Sempre usa essa frase, sempre me ajudou bastante. Quando você pensar em algo, fala, é isso que eu quero para mim? Não. Então, o que eu quero? Fale o que você quer, porque aí você vai focar. Ah, é porque eu não tenho dinheiro para pagar meu cartão. Peraí, é isso que eu quero para mim? Não, o que eu quero? Eu quero ter dinheiro para pagar o cartão. Então, eu vou focar nisso. Em ter dinheiro para pagar o cartão. E aí você já agradece, mesmo que não tem. Ou você fala no futuro, como eu ensino, né? Obrigado, universo, eu sei que eu ainda vou ter dinheiro para pagar esse cartão. Ou você fala no presente. Gratidão, universo, por todo o dinheiro, esse fluxo de prosperidade que tá na minha vida, tá? Você pode falar um ou outro. Então, a gente vai... Preciso de dinheiro sim, tá? Eu preciso de dinheiro, tu tá focando na falta, né? Precisar, eu preciso, eu quero.
Isso aí tem que ser a primeira coisa que tu vai falar. Por exemplo, identificou, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. Então já muda você vai mudar por uma coisa positiva. Você vai agradecer ou eu ainda vou ter, né? Qual que é o foco? Eu preciso de dinheiro agora. Então você vai falar, minha vida, né? A minha vida, eu sei que vai ter um fluxo constante de dinheiro. Eu sei que eu vou ter muito dinheiro. Ou então você já agradece, gratidão, gratidão por todo o dinheiro que entra na minha vida. Você vai trocar imediato, tá? É para você ir trocando. Exatamente, é assim que funciona a nossa mente, é como se fosse um holofote. E é exatamente isso. E quanto mais a gente foca, mais a gente tá dando esse comando para minha mente. Vocês lembram ali do livro, que é aquilo que eu expliquei? Quando eu tô focando em algo, quando eu tô focando naquilo que eu quero, independente se é positivo ou negativo, você tá dando comando pro seu cérebro, tá? Que é aquilo ali que você quer trazer para sua vida. Então, pessoas, situações e circunstâncias vão aparecer. Na verdade, não é aparecer, a gente fala aparecer na lei da atração. Mas cientificamente, o que é esse aparecer? Essas pessoas, elas já estão aí, elas já estão circulando na sua vida. Você apenas vai passar a enxergar elas. Assim como as pessoas chatas da sua vida, as pessoas que só reclamam, as pessoas que só fofocam e falam mal dos outros, se você está enxergando elas e ela está enxergando você, é porque o seu foco em algum lugar está nesse tipo de energia. E o primeiro momento a gente vai falar, não, mas eu não penso nisso. Aí a gente olha pra gente, será que eu não falo mal de ninguém? Será que eu não julgo ninguém? Será que eu não tô aqui na internet, só rodando meu feed, falando mal da roupa do outro, falando mal disso, falando mal daquilo? Será que eu não tô julgando ninguém? A gente julga. Isso é automático. E o julgar não é falar uma coisa muito cabeluda de alguém. É simplesmente uma coisa que a pessoa não ia gostar que você falasse. Será que ela vai ficar triste com aquilo? Então você está julgando, não tem por que falar mal do outro. Só fale do outro para você abençoar ele e elogiar ele. Regra a partir de agora. Quer falar do outro? Elogie ele. Quer falar do outro? Abençoe ele. Se você sentir que você está falando mal do outro, se você sentir que começou aquele sentimento estranho de querer falar mal da pessoa, abençoa ela. Abençoa ela. Torne isso uma prática, um hábito. Abençoa essa pessoa, abençoa toda a vida dela, abençoa tudo que ela tem. E muda de assunto, muda de foco, vai para outra coisa, pega isso com mania, tá? Você vai ver que, assim como o Tony Robbins falou ali, a nossa vida ela se transforma assim em semanas, em dias, quando a gente começa a mudar o nosso foco. Vocês já viram sobre aquela sincronicidade? Sincronicidade do universo, as tais coincidências. Coincidência, sorte não existe. Existe você focar em algo, você focar naquilo que você quer, e automaticamente você passa a enxergar aquela coisa, aquela pessoa. Tem acontecido tantas coincidências na minha vida e não é sorte. Eu não tenho sorte para isso ou para aquilo. A gente se transforma numa pessoa sortuda, por quê? Porque eu começo a focar nisso. Não tem aquelas pessoas que falam que ganham em tudo que é coisa, eu ganho em tudo. E ela de fato ganha. Por quê? Porque o foco dela tá nisso. E ela tá abrindo, não é abrir os caminhos, ela tá abrindo os olhos. Você tá dando foco pro seu cérebro. Você falou, ó, mente, escuta aqui. É isso aqui que eu quero que você me mostre a partir de agora. E é isso que você vai começar a enxergar. Você não vai enxergar nada que vai fazer com... Gente, se eu falar pra vocês que não tem mais acontecido nada de ruim na minha vida, sabe aquelas coisas de estragar isso, de que pessoa nervosa e não sei o que, no meu dia a dia, às vezes às vezes a gente encontra alguém xingando, nunca mais, gente, nunca mais. Sabe por quê? Porque o meu foco não tá nisso. Quando eu saio pra rua, que é o que eu ensino pra todo mundo na jornada, quem é da jornada aqui sabe, eu ensino isso, é você olhar para as coisas boas da vida. E não é que você está fechando os olhos para tudo de ruim que está acontecendo no mundo. Eu sei tudo que acontece, só que aí vem aquela perguntinha, porque tem gente que fala, ai, mas você não vai prestar atenção naquilo aí. O que eu posso fazer para ajudar aquela situação? O que eu posso fazer?
Se eu tenho algo que eu posso fazer, eu vou fazer. Se não tem, não tem por que eu ficar gastando minha energia pensando numa coisa negativa que não vai ajudar. Energeticamente, quando eu penso positivo sobre aquilo, eu estou ajudando bem mais do que ficar focando no negativo. Então, eu vou olhar as coisas boas que tem. Eu vou olhar o que esse planeta maravilhoso tem, o que a minha cidade tem de bonito, o que tem na minha vida que de tanto eu focar no negativo, eu não consigo nem ver aquilo de positivo e de bom que tem na minha vida. A gente reclama muitas vezes de barriga cheia. Aí vai falar, mas porque não é tu que tá sem dinheiro? Eu comecei a transformar minha vida focando naquilo que tinha de bom quando a minha vida tava aquele caos, que muita gente aqui sabe. Então, gente, é focar no que tem de bom. É deitar na cama de noite e pensar que tem gente que não tem cama, tem gente no frio, gente. Quando tá frio, eu deito na minha cama lá quentinho, eu penso, tem gente que tá no frio nesse momento e que não tem cama. Ah, mas não dá para se comparar. Eu não tô me comparando, eu só tô sendo grata porque eu tenho uma cama quentinha, porque eu tenho uma casa. Independente da casa, se não é a casa que eu quero, se é a casa que eu quero, eu vou ser grata porque eu tenho. Quando eu falo, eu explico isso, né, no meu treinamento. A prosperidade tem vários níveis, tá? Então, se você talvez reclama que não tem dinheiro, você tá num nível de prosperidade. Agora, se você pegar uma pessoa que não tem nada e colocar dentro da sua casa, ela vai te chamar de muito próspera. Você é muito próspera perto dela. Então a gente tem que sim agradecer pela prosperidade que a gente tem, independente do nível que eu esteja. Quem conhece a história do Joe Vitale, Dr. Joe Vitale, que participou do Segredo, que é com quem eu me formei mestre em Lei da Atração, ele não tinha nada, ele foi morador de rua. Ele começou agradecendo uma caneta que era a única coisa que ele tinha na vida. E ele começou a agradecer isso. E isso já começou a mudar a vida dele. Por quê? Porque o cérebro dele focou naquilo de positivo. E começou a colocar oportunidades, na verdade já estavam ali, né? Ele passou a ficar visível. Quem aqui lembra da escada das emoções deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Eu quero falar sobre a escada das emoções, tá? Para a gente conseguir alcançar o que focamos, devemos fazer algo para se tornar real. Na verdade, quando a gente foca naquilo que a gente quer, o universo, falando em lei da atração, o universo coloca pessoas, situações, circunstâncias na tua vida para te agir e conseguir aquilo que tu quer. Então, assim, por exemplo, o meu exemplo, né? Apareceu a Selena na minha vida, ela me indicou para os clientes dela. Agora, eu precisei estudar e me tornar uma profissional competente para as pessoas continuarem confiando em mim e no meu trabalho e me indicar. E aí eu crescer cada vez mais, entendeu? Então, eu sempre vou fazer algo, eu sempre tenho que agir em cima daquilo que eu quero, tá? Posso falar as coisas no futuro? Ou sempre fala... Não, na verdade, é o que eu explico sempre, tá? Muita gente fala que não pode falar no futuro e por experiência própria, sim, pode, tá? É claro que se tu falar no presente é muito mais forte, mas tu pode falar no futuro. Por quê? Porque pensa hoje que você tem um pensamento de escassez, um pensamento negativo. E você fala que eu não tenho dinheiro, o dinheiro não para na minha mão, não aguento mais essa vida. Você simplesmente vai mudar de direção e vai falar, eu sou rica, eu sou milionária, eu tenho muito dinheiro na minha vida. Sua mente vai falar, o que tu tá falando, tá louca? É isso que a sua mente vai falar. Ela não vai fazer nem cosquinha em nada. Agora, se você fala, sim, eu ainda vou ter, eu sei que eu ainda vou ter dinheiro, eu estou nessa fase de aprender a manifestar dinheiro, eu sei que vai chegar essa hora. Quando você faz isso, a sua mente passa, isso pode ser verdade. A sua mente acredita e você acredita também. Depois que você estiver falando no futuro, com convicção, com vontade, sabe quando você acredita de verdade? Porque chega a hora que você acredita. Quando você acredita com todo o teu coração, tu pode tentar trocar para o presente. Aí sim é o mesmo processo de acreditar. Então pode sim falar no futuro, porque é uma escadinha, degrau. Você vai subindo um degrau com calma até chegar no outro. Então não queira atropelar,
Por isso, gente, eu fiz tanta afirmação no presente. A afirmação, se tu vai fazer uma técnica, tu pode falar no presente, porque é uma técnica, né? É uma afirmação. Agora, se você vai substituir pensamentos, assim como eu tô ensinando para vocês, você falar direto no presente, muitas vezes a mente não vai acreditar e não vai dar resultado nenhum, ou vai demorar anos para isso acontecer, tá? Então, fale no futuro, acredite naquilo e depois passe para o próximo passo, tá? Quando você mora com uma pessoa super negativa e reclamona, já morei. Eu não atraio isso, eu sou positiva, mas a pessoa é super negativa e é de dar. Não tem o que fazer, tá? Eu não sei se é tua mãe, é avó, marido, o que for. Não tem o que fazer. A gente tem que tentar se afastar dessa pessoa. Às vezes não tem como, então a gente tem que ter como foco não morar mais com essa pessoa, tá? Por exemplo, eu preciso ganhar tanto dinheiro para poder sair de casa. Então você vai colocar aquilo como foco para ir você ter outro lugar, porque realmente é chato e pode atrapalhar. Não atrapalha, mas dá aquelas osciladas na nossa vibração. Quando a gente tem controle total da nossa mente, das nossas ações, não vai atrapalhar, mas dá oscilações, porque na hora você fica assim, depois você já desfoca, mas dá aquelas oscilações. Então a gente, infelizmente ou felizmente, a gente tem que se afastar de pessoas e até familiares que são negativos. Você não vai perder a convivência, mas morar, né, com essas pessoas a gente tem que se afastar, se tiver como, é claro, né? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas de vocês. O que eu tava falando agora? Tá, da escada das emoções. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui o meu planner diário da jornada. Terminou a jornada, ó, gente, o pessoal fica com o planner diário. E aqui tem a escada das emoções. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá? Escada das emoções, que eu sempre explico. É como se fosse a frequência, né? E tal, tá aqui, ó, a escada. Então, a gente pensa o seguinte, tá? Se você tá aqui nessa escada, é assim que funciona o nosso cérebro, gente. Se você tá aqui na escada de negativismo, de escassez, de eu não tenho dinheiro, nada dá certo pra mim, só pessoas ruins aparecem na minha vida, de fato só isso vai acontecer. Porque aqui, ó, até tá a portinha do elevador aqui. É como se você parasse nesse andar e abrisse a porta daquele andar de um apartamento, tá? E ali só tem pessoas que você enxerga, só pessoas que a sua mente está podendo mostrar, porque o seu foco está naquilo. Então são as pessoas que vão aparecer na sua vida. Pessoa que vai te passar a perna, pessoa que vai te aplicar um golpe, você vai cair. Aí você fala assim, nossa, mas eu sou tão boa. Como é que isso acontece na minha vida? Não tem a ver com ser boa ou não, gente. Quantas vezes você já não ouviu falar que pessoa boa só se ferra, que pessoa, inclusive é crença, né? Porque não tem nada a ver com a pessoa ser boa ou não, tem a ver com o foco que ela tem na vida. Às vezes a pessoa, ela é tão boa, ela ajuda bastante, mas ela fica o dia inteiro reclamando, ela fica o dia inteiro focando nas coisas ruins. É isso que ela vai atrair para a vida dela. Então não tem a ver com ser boa ou não. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo. Se ela focar numa coisa negativa, é aquilo ali que ela vai estar enxergando. É aquilo ali que o cérebro dela, a mente dela vai permitir ela enxergar e nada mais. E assim funciona com relacionamento. Se o meu foco tá em homem que não presta, em mulher que não presta, em homem que traz, se o meu foco tá no relacionamento passado, se eu só fico repetindo aquilo ou eu não consigo esquecer aquilo, eu tô dando comando para minha mente que é aquilo ali que eu quero que foque. Então a tua energia vai ser essa. Ou, cientificamente falando, o seu cérebro ele vai só focar naquele tipo de pessoa. Então vai passar do seu lado aquela pessoa que poderia te ajudar na sua felicidade, te completar, e você não vai enxergar. Você vai ficar cego. É aquele exemplo daquele documentário. Parece, gente, parece mágica. Tu não vê aquele cara com uma bicicleta enorme passando atrás. E passou. Mas você não estava prestando atenção. Então, se você presta atenção na coisa ruim, é só aquilo que você vai ver. Olha como é a nossa mente, né? E aí tem gente que fala, eu não acredito em lei da atração, acredita na ciência, então.
Acredita nisso que eu tô falando e vai estudar sobre foco. Estuda sobre como funciona o nosso cérebro, a nossa mente em relação ao foco, que você vai ver como é que funciona. Então, a lei da atração, agora que eu tô me aprofundando ainda mais, eu comecei na física quântica, né, gente? Física quântica, ali, neurociência, lei da atração de cabeça. Agora eu tô entrando na parte da mente mais ainda. E eu tô descobrindo uma semelhança incrível com a lei da atração e a neurociência. E é incrível isso. Eu tô assim, eu fico, nossa, como identificar nossas crenças? Eu vou falar sobre isso no evento do dia 9, tá? Tudo sobre crenças, vai ser uma aula completa de crenças, como identificar, como a gente substitui, tá? Link tá na minha bio e nos meus stories para quem ainda não se inscreveu, de graça, tá? Gratuito, uma masterclass. Mas, basicamente, falando aqui rápido, é você começar a identificar o que você pensa em relação àquilo. Por exemplo, qual área da vida não está bem? A área financeira. O que eu penso em relação ao dinheiro? Aí você vai começar a prestar atenção nos seus pensamentos diários, tá? O que você pensa em relação ao dinheiro? O que você fala durante o dia? Anota tudo. Pega um caderninho ou no celular, anota todos os pensamentos negativos relacionados ao dinheiro. Aí tá alguma crença. É bem fácil de identificar assim. Tem crenças que você nunca vai descobrir. Mas a partir do momento que você tá limpando uma, as outras vão aparecendo. E isso é pro resto da vida, tá, gente? A gente sempre vai descobrir uma crença ou outra. É incrível. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui de vocês. É difícil, tá? É difícil, não é fácil. Como é que as pessoas negativas conseguem as coisas? Elas conseguem as coisas porque vamos supor que a pessoa é negativa, mas ela foca no dinheiro, ela não foca na falta dela. Olha aí, às vezes a pessoa é negativa num lado da vida. Às vezes ela é negativa e ela encontra pessoas estressadas na vida dela, ela só cruza com pessoa estressada, pessoa que vai xingar ela no trânsito, aí o trânsito tá trancado, ela é negativa nisso. Agora ela pode ser totalmente aberta ao dinheiro e não focar na escassez. E ela vai atrair situações para ter dinheiro. Vocês entendem que o foco é isso? Tipo, a pessoa pode ser super negativa, mas se ela não for negativa relacionada ao dinheiro, ela vai atrair situações que trazem dinheiro para ela. Então, o resto que ela tá negativa, ela tá atraindo coisa negativa. Aí é outras áreas da vida. Cada um foca ou coloca coisas negativas em alguma coisa e vai atrair esse tipo de situação. É difícil para quem tem filhos, com certeza. Passo por isso, minha mãe reclama muito, mas não tenho como me afastar porque cuido dela. Então, quando ela reclama, eu cancelo. Então, Valéria, tem duas situações. Quando ela reclama, tu cancela, tu muda de assunto, tenta mudar de assunto com ela, fala do tempo, pergunta se vai chover. Sabe como é que a gente muda de assunto com alguém? Com uma pergunta. Pergunta uma coisa para ela. Vai fazer ela pensar naquilo e vai desfocar daquilo que ela tá reclamando. Tenta fazer isso com quem reclama, tá? Faz qualquer pergunta. Mas o que vai fazer amanhã? Mas será que amanhã vai chover? Nossa, olha isso. Sabe? Troca de assunto. Tu viu aquela lá? Olha que legal que ela conseguiu. Troca de assunto, tá? Normalmente com uma pergunta. Mas o que tu tem que fazer? O que tu tem que buscar? Buscar ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque aí tu não precisa cuidar. Tu pode ter alguém para cuidar dessa pessoa. Eu sei que às vezes a gente tem crença que pensa assim, nossa, é impossível, na situação que eu tô não tem como. Sempre tem como ganhar mais dinheiro, sempre, 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 né? A gente tem como colocar como meta porque a nossa mente vai encontrar essas oportunidades. E aí tu paga alguém para cuidar dela. Ai, que bom, Alan. Fico feliz que tu conseguiu enxergar. Descobriu que está gerando como descobriu que está gerando um ciclo repetitivo? Aquela situação na tua vida que justamente se repete, né? Então, assim, tá repetindo, você vai ter que refletir sobre aquilo. Por exemplo, né? O dinheiro não para na minha mão. Então, possivelmente, eu tenho crenças relacionadas ao dinheiro. O que são essas crenças? O que eu penso em relação ao dinheiro? Será que eu preciso estudar mais sobre organização financeira? Será que eu sei lidar com dinheiro? Por que o dinheiro não para na minha mão? Eu tenho muita conta? Eu sempre falo o seguinte, tudo que está na nossa vida hoje, vocês conhecem a lei da causa e do efeito? A lei da ação e reação? Tudo que está na nossa vida agora é um efeito. Então, se o dinheiro não para na minha mão, é um resultado, é um efeito. Qual que é a causa?
Eu gastei demais, eu tenho mais contas do que eu posso pagar. Por que eu tenho mais contas do que eu posso pagar? Então eu preciso aí administrar essa parte. Então se esse ciclo se repete de eu estar sempre sem dinheiro, eu tenho que ir direto na causa. Qual que é a causa? Eu começar a diminuir os meus custos ou eu começar a arrumar um meio de ganhar mais dinheiro. Então a gente sempre tem que ver aquilo que repete. Ah, porque a pessoa sempre me trai. Ok, a pessoa sempre me trai, né? Por que ela sempre me trai? Será que eu tô focando sempre nisso? Será que tem alguma situação ali da minha família que eu passei por isso? Será que minha mãe passou por isso, a minha avó? A gente tem que analisar, sabe? E falar, principalmente explicar para nossa mente. Tem muita crença que a gente tem, que a gente carrega lá da infância, ou crenças que são dos nossos pais e que não tem por que a gente passar. Então se eu falo, olha, ok, minha mãe passou por isso, agora eu sou outra pessoa e não tenho por que eu carregar essa crença aqui. O simples fato de tu descobrir um momento ou de tu descobrir algo relacionado àquele ciclo que está se repetindo, que você ainda não aprendeu, você já pode desligar uma crença. É como se fosse um botãozinho, né? Você descobriu, você acessou ela, então você passa a desligar ela, tá? Tem tanto ditado popular baseado em crença limitante, a gente usa sem parar, com certeza, tá? A gente usa de verdade. A Yáscara, para quem ter filho é complicado. Gente, eu tenho 2 filhos, tá? Um com 16 anos, tá na adolescência, aquela idade assim que só quer ficar no celular jogando. Então assim, a gente tem que impor regras, é difícil. Eu tenho outro de 3 anos que também é difícil, né? A gente sabe que criança nessa idade tá aprendendo a entender as coisas, mas chora, isso e aquilo. Então, gente, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem que sempre pensar em evoluir, né? Não é à toa que os filhos vieram como filhos pra gente, assim como a gente veio filho dos nossos pais, né? Se a gente tá passando aquilo, a gente precisa aprender e evoluir. Então, tudo que eu passo, eu sempre pergunto assim, o que eu posso aprender com essa situação? O que isso está querendo me mostrar? E, gente, fica tão mais leve, sabe? E a gente nota que quando a gente muda, a relação muda também. Tudo fica mais leve. É aprendizado. E aquilo que é aprendizado não é para ser fácil. Nada é para ser fácil, né? Se hoje eu não tenho dinheiro, é porque eu tô aprendendo algo, né? Se hoje você não tem a condição financeira que você gostaria, é porque você tem algo a aprender. E o aprendizado nunca é fácil. Às vezes pode ser você ficar totalmente sem dinheiro, né? Para você aprender de fato a lidar com o dinheiro. Isso aí, inclusive, eu vi hoje que às vezes a gente, a nossa alma, né, o nosso espírito, enfim, não está preparado para ter aquilo que a gente quer. Então vem testes, né? Será que você está preparado para ter dinheiro? Será que você está preparado para ser rica? Será que você está preparado para ter uma quantia grande de dinheiro? Será que você está preparado para ter uma relação tranquila? E aí vem o teste. Qual que é o teste? É aquela frase, né? Quando você pede para Deus para ser uma pessoa paciente, né? Deus, me dê mais paciência. Você não vai amanhã ser a Madre Teresa. Não, o que vai acontecer? Vão aparecer situações para comprovar que você realmente tem aquela força de controle para ter mais paciência. E aí, você, quanto mais controle tem das suas emoções, né? Na verdade, a gente não controla as nossas emoções. A gente consegue controlar a reação a elas. Então, se eu sei que eu vou me estourar, se eu sei que eu vou ficar sem paciência, eu vou agir diferente. Isso aí tá em mim. E quanto mais eu ajo diferente, quanto menos eu reajo àquilo, eu escolho qual emoção eu vou ter. Só que a minha mente, o meu cérebro, ele tá tão acostumado a reagir a diversas situações, por exemplo, a ter raiva. Sabia que a nossa mente, o nosso cérebro, ele vicia o nosso corpo a sentir raiva, a sentir tristeza, a sentir a emoção que é mais sentida, é como se fosse uma droga. Então, principalmente naquele início que eu tô tentando mudar, é difícil, é muito difícil. Mas eu sei que eu tenho esse controle. Então, quanto mais eu reajo diferente, mais as coisas se transformam. Eu percebi isso com o meu filho pequenininho, né? Quanto menos eu reagia, quanto mais paciência eu tinha, mais as coisas se transformavam, mais calmo ele fica. Mas não vai ser todo dia assim, né? Isso aí é diário, gente. É diário e a gente tá aqui para evoluir. É só isso que a gente tem que pensar, né? Aqui não é brincadeira. Isso aqui não é um jogo, né? Isso aqui é evolução, eu tô aqui para evoluir e aprender, para mais nada. Por isso que quando a gente toma essa consciência, a gente passa a agir diferente, né? E se torna... Escassez financeira pode ser espiritual, com certeza. A gente carrega
né, isso de outras vidas, com certeza. A gente trabalha assim. Deixa eu ver, não, de trabalho não, tô lendo aqui. A gente carrega coisas de outras vidas. Então, se na outra vida eu fui uma gastadeira, eu gastei tudo, torrei todo o dinheiro, vão vir vários testes para eu saber se eu realmente estou preparada para ter mais dinheiro. E enquanto eu não tiver preparo, esse dinheiro sempre vai embora. E o que eu devo fazer para me preparar? Eu tenho que estudar sobre finanças, não é se tornar um expert, mas o básico para eu aprender a investir, para eu saber lidar com dinheiro, né? Para eu não gastar mais aquilo que eu posso. É eu ter essa consciência, peraí, eu não vou agir como eu sempre agi, eu preciso parar por aqui, senão eu não vou para frente, eu não vou evoluir. É assim que a gente tem que fazer. Correr atrás do prejuízo. Então, ó, eu moro de aluguel faz mais de 7 anos e vivo mudando, odeio mudança. E sempre acontece que eu preciso sair das casas, como faço para mudar? Então, o teu foco tá nisso, isso aí já tá com um medo, né? Tu tem que começar a mandar, emanar, vibrar, que tu gosta de ficar naquela casa, né? Se tu gosta dali, gosta, eu gosto de ficar aqui, eu gosto da minha casa, eu gosto do prazer de morar nesse lugar, eu gosto de estar aqui. Você tem que mandar a tua energia e focar nas coisas boas que tem ali. E toda vez que vier aquele pensamento, aquele sentimento de medo, desfoca, fala, eu gosto de estar aqui. Eu preciso, não preciso não, né? Deixa eu ver, assim que eu fazia no começo, tá, gente? Você vai substituir. Então, se tu tem medo, tu não gosta de mudança, tu gosta de ficar onde tu tá. Então, começa a agradecer e procurar coisas boas no lugar que tu tá. Quanto mais tu agradece por aquilo ali, mais motivos tu vai ter para agradecer. Então, se tu não gosta de mudança, não foca ali. Foca em ficar onde tu está. Foca em agradecer aquilo que tu tem, né? O lugar que tu tá. Foca só nisso, tá bom? Então, ó, Juliana, sou corretora de imóveis, tem meses que vendo e ganho bem. Depois, sem querer, paro de vender, gasto o dinheiro todo e começo tudo novamente. É a lei, essa aqui é a lei do pêndulo, ó. O pêndulo aqui, ó, que eu sempre explico aqui das leis herméticas. A lei do... Ai, gente, hoje eu tô péssima, hein, pra lembrar. Deixa eu pegar o livro aqui que é mais fácil de ficar pensando, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui as leis. Essa é uma lei hermética. A lei da polaridade do ritmo. Tá aqui, ó. A mesma maneira que o pêndulo vai, ele volta, tá? Então, se ele foi, você ganhou, você vendeu bem. Vamos pensar que assim, a polaridade e ritmo, tá? Polaridades, a riqueza e a pobreza é a mesma coisa, só estão em polaridades diferentes, tá? Estão em polos diferentes, assim como o frio e o calor, é a mesma coisa. Então, você ganhou um dinheiro, tá aqui, ó. E a lei do ritmo, ela tá sempre assim, ó. Você fica sem, você fica com, você fica sem, você fica com, tá? Essa é a lei. A natureza, o universo, tudo tem um ritmo. Então você tá aqui, ó, com dinheiro, sem dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro. Sempre você sabe que isso vai acontecer. Agora a gente aprende a neutralizar o pêndulo, porque você sabe que na mesma maneira que entrou esse dinheiro, ele vai para o outro polo. Então, se entrou muito dinheiro, vai voltar na mesma velocidade para o outro polo da escassez. E o que eu faço para mudar isso? Você saber que essa situação ela vai se repetir, que o pêndulo ele vai voltar para a escassez. Quando voltar para a escassez, eu preciso estar preparada, então eu não vou gastar o meu dinheiro. Você entende? É você saber um pouquinho ali da organização financeira, é você guardar um pouco para não ficar sem dinheiro. Aí você neutraliza o pêndulo. Ele vai para a escassez, mas ele não vai tão longe. E aí quando vê, volta de novo e você ganha o dinheiro. E aí volta, mas ele não vai tão longe. É você saber neutralizar. E você neutraliza o pêndulo dessa maneira. É você guardando um pouco de dinheiro. Se você sabe que sempre acontece isso, você não pode gastar todo o dinheiro. Então você já sabe o que tem que fazer. Você tem que agir diferente.
para neutralizar o pêndulo. Como é que tu age diferente não gastando tudo? Você sabe que vai ficar sem dinheiro novamente, isso é um teste. O universo está te testando toda vez. Tá toda vez. E você toda vez faz a mesma coisa, então você ainda não aprendeu. Quando você começar a mostrar para o universo que você tem controle do seu dinheiro, que você não gasta tudo, que você consegue ali guardar uma parte para justamente quando ficar sem dinheiro, aí o universo vai começar a te abençoar mais e você não vai mais tão ao extremo, você não vai mais ficar sem dinheiro. Quando vê voltou o pêndulo, você ganhou dinheiro de novo, você guardou uma parte, não ficou mais sem, e assim vai. Ah, isso é legal, viu, Valéria, falar isso. Bom, gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Ó, a Raina sabia, né? A Raina tá na jornada, ela já sabe ali dos... Gente, podem mandar aqui, tá? As dúvidas que vocês tiverem. Deixa eu ver. Gente, olha só, então na próxima segunda-feira, já agora, dia 9, a gente vai ter o evento Masterclass gratuita, tá? Tô prometendo aqui para vocês, vai ser 2, 3 horas de aula direta, gratuita, tá, gente? Aí tem uma pessoa que escreveu o seguinte comentário, porque tá rolando, né, a divulgação desse evento, é um evento gratuito, onde eu vou falar os caminhos da riqueza, eu tô escrevendo ele, tá? Então, eu tô botando exatamente aquilo que eu fiz, porque a riqueza, gente, tem rastros, não existe. Todo mundo que é rico, inclusive o Tony Robbins fala muito disso, todo mundo que é rico agiu da mesma maneira. Todo mundo que saiu da pobreza para a riqueza precisou mudar diversas coisas na vida. E é isso que eu vou falar no evento. E aí teve uma pessoa que falou, mas eu quero saber se vai ser só o gratuito, porque no final sempre vendem. Gente, eu aproveitei tanto conteúdo gratuito, a gente tem que aproveitar. As pessoas quando fazem eventos gratuitos, elas entregam muito, pelo menos alguns profissionais, né? Elas entregam muito. Tem muito assunto que se você colocar em prática, a sua vida já tem uma grande transformação. O que a gente vende no final é para quem realmente pode ou quer dar um passo a mais de um acompanhamento desse profissional. Então, no final da Masterclass, sim, vai abrir a turma 2 da Jornada Chaves da Prosperidade. Inclusive, as chavezinhas estão aqui, ó, gente. Todo mundo que entra nas primeiras 24 horas, ó, ganha essa chave na sua casa, tá? Essa é a chave da turma 2, cada turma tem uma chave diferente. Então, no final, sim, vai abrir vagas para a turma da jornada. Vou falar tudo sobre a jornada. Inclusive, tem muita gente que está na jornada aqui, tá? E sim, com o maior prazer, eu acompanho todo dia as pessoas da jornada. Muita gente da turma 1 vai para a turma 2, tá? E vamos participar tudo junto. Essa egrégora, ela aumenta cada vez mais. Mas, gente, eu vou entregar muito conteúdo gratuito, de verdade, assim, nessa Masterclass, tá? Então, o link tá na minha bio, se inscreve lá para não perder. Vai ser às 20 horas na próxima segunda, dia 9, tá? Então, não percam de jeito nenhum, porque vai sair do ar. Essa live do dia 9, ela não vai ficar gravada, vai ir para dentro da jornada, tá? Quem entrar na jornada vai ter acesso. Então, quem não puder entrar na jornada ou quem não quiser, já assiste ali gratuito. Mas o que eu falei, a quantidade de gente que entrou na jornada sem ter dinheiro e manifestou o dinheiro é uma coisa incrível, tá? Ai, que bom. A Nila, deixa eu ver, absorveu bastante coisa. As aulas vão ser online ou vão ficar salvas? Essas aqui que eu faço terça-feira, elas, a maioria, assim, ó, as aulas abertas, como foi essa, né, de um assunto que todo mundo pode entender, ela vai ficar salva. Agora tem aulas, como terça-feira passada, foi só no YouTube. Ela fica 7 dias liberado, tá? A gente falou sobre as 7 leis da prosperidade, que é desse livrinho que eu li, né? Lei da causa e efeito, lei da polaridade do ritmo. Essa aí, ela fica só 7 dias e depois fecha, tá? Mas essa aqui de hoje, ela vai ficar aberta. Exatamente, a live da próxima segunda é a aula, tá, gente? É a aula, vai ter o PDF da aula. Quem tiver no grupo do WhatsApp, por isso que é importante você se cadastrar com seu e-mail no link da bio ou nos meus stories,
Por quê? Porque aí você vai ser redirecionado ao grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp do evento, que é o Caminho da Riqueza o nome, lá você vai ganhar o PDF, tá? Do evento. Tudo que eu mostrar para vocês durante a live, que vai ser uma masterclass, uma aula, vai para vocês, para todo mundo participar, mas ele tem uma senha, só quem estiver ao vivo vai receber, tá? Então você vai poder receber tudinho. Tá bom, gente? Gratidão por todos vocês ficarem aqui comigo. Sei que sempre tem gente que tá aqui, tem gente que tá aqui pela primeira vez e vocês podem ter certeza que já estão um passo a mais de muita gente que pode estar aqui, ó, olhando outras coisas que não acrescentam e não fazem nada que a gente evolui. Claro que a gente tem esses momentos, com certeza, mas a gente usar. O tempo é aquilo que a gente tem de mais precioso na vida. Cada tempo que eu tô perdendo, porque pensa, a sua versão hoje, o que separa você de agora, sua vida que você tem hoje, da vida que você deseja ter, é o conhecimento que você ainda não adquiriu, é aquilo que você ainda não sabe. Com certeza, se você está na frente de outra pessoa já estudando, procurando lives, sabe, indo atrás de coisas que vão fazer com que você use o seu tempo a seu favor, com conhecimento, você vai chegar lá muito mais rápido. Então, às vezes a pessoa fala, ai, que sorte que a pessoa teve. É muito trabalho e muito estudo. E isso aí vale a pena. Lá na frente vocês vão ver que vale a pena, tá? Isso aí, prosperidade e fortuna faz parte. É o que eu sempre falo, gente. Todos nós somos prósperos. Todos nós nascemos prósperos. O que faz a gente não ser próspero é a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso foco, tudo que a gente falou hoje. Quando a gente começar a mudar isso, a gente já começa a mudar essa nossa realidade, tá bom? Brigadão, gente. Ótima semana para vocês e não se esqueçam de se inscrever no evento, hein? E muitas novidades também nos meus stories, eu mostro todos os bastidores lá. Vocês têm que ativar as notificações, senão vocês não recebem nada, tá? O Instagram não tá entregando os stories. Então vai lá, reage o story, me responde o story, escreve qualquer coisa, bota oi. Aí você já vai passar a ver os meus stories. Tá bom, gente? Beijo, beijo, ótimo fim de semana. Fim de semana, não fim de semana. Final de semana. Ótimo resto de semana. Agora ficou melhor. Beijo, gente.